suspensíveis, lembra? Lembrou de CAD, eu falei para vocês. Extremamente importante gravar. Lembrando que a CAD trabalha em relação àqueles direitos de primeira e ciclo de segundas gerações, dimensões. Tá? E é importantíssimo também saber aquela relação de que a CAD faz parte do nosso ordenamento jurídico como norma supralegal. Não pode esquecer também outro ponto da CAD, não esquece, né? As bancas amam usar a CAD para confundir que ela é status de emenda constitucional. Expliquei o porquê, falei das datas, quem lembra das datas? Qual é a data de 1992? Em relação ao que da CAD? Boa, exato. Então é bom lembrar isso aí. Então isso aí faz muita diferença. Nós trabalhamos os objetivos principais. Aqui a estrutura da CAD, parte 1, deveres do Estado, deveres dos Estados e direitos protegidos. Trabalhamos a parte 3 dos órgãos responsáveis de proteção e disposições gerais, e falamos que nós vamos estudar até o artigo 32. Principais direitos garantidos, que é o civis e político, está aqui os direitos, vida, integridade pessoal. Falei que nós tomamos bastante cuidado com a integridade pessoal. É corriqueira, tanta coisa, impossível gravar isso aqui numa só leitura, numa só aula, tem que rever, normal. A aula de direitos humanos é isso, é humanas, né? Então é o quê? É pensar, raciocinar, reler. Então, proibição de escravidão, liberdade pessoal, que não pode confundir, a gente vai trabalhar isso aqui, lembra? Falei, a gente tem que fazer uns mapinhas mentais de integridade pessoal com liberdade pessoal, não confundi-los. Devido processo legal, princípio da legalidade, liberdade de consciência e religião, liberdade de pensamento e expressão, reunião, associação. Vocês estarem sempre relendo, revendo esses artigos. Igualdade perante a lei. Aí, dever do Estado, a gente falou, que é simples, né? Respeitar os direitos humanos, garantir e adotar as medidas administrativas para efetivar os direitos. Falamos dos dois órgãos, com mais calma, né? Dei exemplos, revendo aqui agora as funções da comissão e funções da corte, a diferença entre elas. Pode acontecer que tenha uma pequena alteração no edital, tá? Eles mudem. É importantíssimo vocês saberem, pelo menos, essa parte inicial. Boa noite, fica à vontade. Das comissões da corte. E, mais uma vez, os direitos não suspensíveis. Preciso, de fato, que vocês gravem, decorem. Mesmo em estado de emergência, alguns direitos não podem. A gente acho que chegou a ter esse artigo aqui, o 27, a leitura. Como direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, direito à vida, direito à integridade pessoal. Boa noite. Boa tarde. Beleza? E aí, 37? Tá bom? Excelente. Então, membro do Estado, alguns direitos não são. Então, lembra, galera, por que eu estou falando? Que isso aqui a gente vai encontrar esses artigos, mais uma vez, aonde? Espalhados. A gente vai encontrar eles aí, tanto na Constituição Federal, como na onde? Na DUD. Então, outro detalhe que eu quero chamar a atenção dos senhores aqui, em relação a uma coisa bem simples, mas pode pegar vocês na prova. Esses direitos, quando eles são cobrados, por isso que é bom o senhor diferenciá-los, faz, de que ele está na CAD, porque a banca pode vir cobrando um desses direitos. Por exemplo, direito ao nome. Vamos mais específico aqui. Direito... A vida tem todos, né? O direito ao nome, porque ele cita mais na DUT também. Aí ele vem e fala, conforme a Constituição Federal, né, prevê os direitos. Aí pode citar direito ao nome e outros direitos lá. Então, tem que lembrar do caput da questão. Tem que lembrar, se perguntar do artigo relacionado à CAD, mesmo que aquele artigo possa estar certo na Constituição, mas a questão se torna errada, porque não está falando de Constituição, está falando de CAD. Entendeu? Quis dizer? Então, tomar cuidado no comando da questão. Se pedir questão, considera-se que
atende à Convenção Americana de Direitos Humanos com tais direitos. Então, tem que lembrar dos direitos da Convenção. Se tratar pegar um direito lá da Constituição e misturar, ou pela leitura, seu cérebro vai induzir que está correto, porque o artigo, né, vai estar correto, mas não vale. Não vale misturar, né? É o que a gente falou, misturar os artigos, essas coisas. Aqui estão as leis, depois vocês têm que reler isso aqui. E vamos lá terminar, ou iniciar mais uma vez lá os nossos artigos, nós havemos lido, com calma e pontuando pormenorizadamente aqueles que mais caem, que tem relação com outros. Nós paramos aí, vamos, acho que aqui, ó, quem lembra, mas acho que foi em torno desse daqui, ó, 23, direitos políticos, que cai para a gente, liberdade de associação, pensamento, legalidade e retroatividade, demos exemplos, liberdade pessoal. Boa noite. Falei para vocês tomarem bastante cuidado em relação a essa liberdade pessoal, olha aí, ó, porque a liberdade pessoal, boa noite, fica à vontade, ele vem como um título que trata de tais direitos e não pode, boa noite, confundi-los com a integridade pessoal. Então, liberdade pessoal aqui, ó, vamos relê-los, porque são importantes, tá? Indispensáveis. Então, nesse da integridade pessoal, trata vários direitos. Importante, como eu falei antes, vocês usarem as palavrinhas iniciais vocês usar as palavrinhas iniciais do texto, como, por exemplo, integridade pessoal. Vocês colocam o títulozinho no caderno, decorar, galera, porque não adianta, não tem esse cérebro que grava com uma vez só visto. Não tem, é repetição. Então, o que vocês fazem? Vocês vão lá, deixa eu você mexer nessa bodega aqui hoje. E coloca o títulozinho no caderno, CAD, aí faz um resumozinho. Integridade pessoal. Aí vocês colocam lá. Tá, pô, letra bonita, hein? Integridade. Não dá não, para mim não. Integridade pessoal. Aí vocês colocam as iniciais do que tem lá nos direitos, que são: toda pessoa tem direito a que se respeite a integridade física, psíquica e moral. Você coloca direito à integridade física, psíquica e moral. Aí dois. Você decorar, não precisar ficar reescrevendo o texto inteiro para se tornar gatilhos na hora da prova. Aí ninguém deve ser submetido a tortura. Você coloca tratamento de torturas, cruéis, desumanos, degradantes. Entende? Isso são vocês, realmente. Tem que fazer esses estudos. Aí a gente falou qual foi a primeira lá? Quem lembra? Primeira aqui da frase. Vocês usar como mapa. Direito e respeito à integridade física, psíquica e moral. Aí você vem. Tem que fazer esses mapas. Não vai lembrar, não. Não adianta. Aí direito, integridade física, psíquica, moral. Coloque para lembrar que está dentro da integridade pessoal. A gente tem que lembrar que está nela. Qual foi o outro lá? Isso, tratamentos ou penas cruéis. Aí faz um mapinha. Vocês têm que decorar isso aqui. Por quê? Tratamentos, penas cruéis. Aí vem, digita lá. Por que eu estou falando isso? Vamos fazer a leitura, eu vou pôr vocês para fazer questões já. Mas decore isso aí. Porque a banca vai fazer o seguinte, ela costuma fazer isso direto. Ela pega aqueles direitos lá embaixo de liberdade pessoal, certo? E fica fazendo esse trocadilho. Fala que considera isso aí, pega lá. Esse que a gente falou aqui em cima, por exemplo. Cadê o negócio, meu Deus? Liberdade pessoal, é o 7.
Aí ela pega um desses direitos e fala que é integridade pessoal, e vocês têm que saber. Não adianta. Vocês devem saber. Por isso que eu falei, tem que decorar. O que eles vão fazer? Eles vão pegar um direito que está na liberdade pessoal e trocar com integridade pessoal. Vai estar errada a questão. Só pelo fato de não ser do mesmo título. A banca faz isso. Então, decora. Pode anotar e escreve o que eu estou falando. Decora os da integridade pessoal e compara-os com a liberdade pessoal. Então, vamos fazer a leitura de novo do integridade pessoal. Integridade pessoal. Toda pessoa tem o direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Ninguém deve ser submetido a tortura, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. A pena não passa da pessoa delinquente. O processado deve ficar separado dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e ser submetido a tratamentos adequados à sua condição de pessoa não condenada. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos aos tribunais especializados. Com a maior rapidez possível durante o tratamento. As penas. Privativo de liberdade deve ter por finalidade essencial a reforma condenar. Lembra? Eu falei que esse artigo é importante, decora esse. Ou picola na prova direta. Mas, enfim, o que ela mais pode complicar é isso que eu estou falando. Decora-os, integridade pessoal, faz, como eu falei com vocês lá, vai colocando um abaixo do outro, né, com as palavras gatilhadas, as palavras mais importantes. E vocês depois vão ver as de liberdade pessoal, que literalmente é diferente. Agora, a parte de liberdade pessoal. Sabe o que eles gostam de fazer também? Eles gostam de fazer questões de assimilar uma com a outra. Numa questão só, ele joga vários direitos e pede para você falar qual que é o direito de liberdade pessoal e qual é o direito de integridade pessoal. Então, por isso é importante a decoreba. Tem como, tem o que fazer. Se esquecer um e achar e confundir, errou a questão toda por conta desse detalhe. Então, faça isso que eu disse. Vocês vão acertar várias questões. Então, liberdade pessoal. Toda pessoa tem direito à liberdade e às seguranças pessoais. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas do Estado-parte ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. Ninguém pode ser submetido a detenção e encarceramento arbitrário. Percebe que aqui fala muito em relação à liberdade, de fato, liberdade de locomoção. Toda pessoa detida ou retida tem de ser informada em razões da sua detenção e notificada sem demora, acusada de acusações formuladas contra elas. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou autoridade autorizada pela lei que exerce funções judiciais e tem direito de ser julgado dentro do prazo razoável ou ser posta em liberdade. Eu estou aqui. Sem prejuízo que prossiga o processo. Sua liberdade deve ser condicionada às garantias que asseguram o seu comportamento. Então, veja que esse aqui, literalmente, é bem mais fácil de gravar. Não precisa aqui. Outro bizu. Você gravou a integridade pessoal, não precisa você decorar o outro. Porque o que não for integridade pessoal vai ser a liberdade pessoal. É lógico, de forma correta, né? Que não tiver algo esdrúxulo na frase em relação aos direitos. Então, toda pessoa privada da liberdade tem o direito de recorrer a um juiz, tribunal. Isso aqui cai muito, esse parágrafo aqui, ó. Não sei por quê, eles amam esse parágrafo. Então, toda pessoa privada da liberdade tem o direito de recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que seja decidida, sem demora, sobre a legalidade da sua prisão ou detenção, e ordene sua soltura se a prisão ou detenção for ilegal. Aqui é o relaxamento da prisão, que eles falam, né? Aqui é onde, intrinsecamente, quem já está mais safo entende, que é aqui onde acontece a audiência de custódia. Certo? Audiência de custódia, ou seja, 24 horas de prisão, a audiência de custódia veio através da orientação da CAD. Vocês sabiam disso? Hoje se tornou no Brasil obrigatório a audiência de custódia conforme a CAD. Então, a CAD que especifica a audiência de custódia, que toda pessoa presa, tá vendo? Sem demora,
deve ser avaliada a sua prisão. Então, aqui é onde acontece, toda vez. Os meninos que forem trabalhar no presídio aí, vai ver, isso é corriqueiro. Hoje ficou melhor porque evita muitos cortes, porque não precisa mais se tirar o preso e ir no fórum para assistir a audiência, agora videoconferência. O presídio vai ter um computador separado, um lugarzinho lá, tira o preso da cela, coloca para assistir a audiência. Então, antes dali, dá o 24 horas, não pode bater. Tô brincando, tô não. Não pode bater, né? Porque senão eu já te der, viu? Aí, fodeu. Bate depois, fica melhor. Mas é isso. Então, 24 horas, tem audiência de custódia e ali vê a prisão do cara. Só, a audiência de custódia serve só para isso aqui, ó. Toda pessoa privada da liberdade tem direito com o juiz. Beleza. Sem demora. Sobre a legalidade da prisão ou detenção que ordena sua soltura se a prisão ou detenção for ilegal. Só serve para essa audiência de custódia, para nada mais, a não ser para ver como foi a prisão. O juiz só faz essas perguntas, dá até raiva quando você está perto. Porque só pergunta assim, ó, o policial te bateu? Alguém aí da Polícia Penal te bateu? O senhor está machucado? Então, é isso que eles perguntam. Eles entraram na sua casa à força? Por quê? A Alice é um... Também, do momento que ele chegou no presídio, que a Polícia Penal tomou como responsabilidade do preso, que na hora que chega lá na Polícia Penal, o que acontece? Quando a Polícia Civil vai trazer qualquer outra pessoa, eles trazem o corpo de delito, obrigado. Aí o policial que tiver como falcão de serviço, vai ser o líder de equipe que vai ser meu preso, ele vai olhar, aí manda a gente vai conferir o preso em qualquer lugar lá, ver se não tem nenhuma marca, se o preso está legal, e ver como está no corpo de delito, se está batendo. Se não, irmão, ali nós nem recebe. Fala, ó, Chivar, tem que voltar lá e fazer outro corpo de delito, como ele veio machucado, eu não posso receber. Até isso ficou muito desconfortável para trabalhar, cara, porque você cria, querendo ou não, uma inimizade ali, velho. Mas é o correto, vai tirar o seu da fazer o quê? Porque senão você vai responder. O juiz vai falar assim, não, chegou o preso machucado e o corpo dele. Aí imagina, o cara chega lá e entrega o preso, tá machucado, aí é seu colega. Não, Chico, de boa, vai lá, tá suave. Aí você recebe o preso machucado e o corpo dele que ele entregou não tem nada. Tá como preso da Elisa. Aí o preso vai e fala, na audiência de custódia, machuquei, me bateram, olha aqui, olha, meu olho roxo, tô todo estourado. Automaticamente, por ilegalidade da prisão, vai relaxar a prisão do preso. Porque bater e vai investigar quem? Os policiais. E, de fato, presídio. Por quê? Porque vai olhar o corpo de delito. O preso chegou no presídio, eles vão olhar, não tinha nem, o corpo dele estava liso. E agora o preso está machucado, vai mandar investigar quem foi que bateu. Então, é de fato, isso aqui, audiência de custódia, sem demora, prisão ou detenção, e, né, se a prisão ou detenção for ilegal, ou seja, relaxa a prisão na hora. Na hora, o preso responde. Não é que ele pede, ele deixa de cometer crime ali. Ou seja, ele fica ileso do crime, mas ele vai responder em liberdade, pela ilegalidade da prisão. Ou até ser relaxada mesmo, ser livre. Que a gente tem a relaxamento da prisão ou liberdade provisória. Se relaxou a prisão ficou ilegal, então tudo que ele cometeu passa como se não tivesse cometido, por conta da prisão ser ilegal. Relaxou tudo. É foda. Nos estados cujas leis prevêem que todo... Puta que pariu, tá desligando aqui. Todos os estados cujas leis prevêem que todas as pessoas que se via ameaçada de ser privada da sua liberdade têm o direito de recorrer a um juiz ou um tribunal competente, a fim de que este decida sobre a legalidade da ameaça. Tal recurso, mais uma vez, não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. Ou seja, não necessariamente a audiência custódia só o cara que tem advogado, não. Pô, não tem ou não tem, vai ter audiência de custódia. Quando tem, é melhor, né? Mas eu sei, eu vou dar uma dica para os senhores aqui agora para a vida. Se tiver parente, acontecer algum BO, alguma coisa, seja safo. Mantenha calma e fala, espera, procura um advogado com calma. Não adianta. Dependendo do BO, você já estuda, você tem noção do que é a gravidade do assunto. Dependendo do BO, não adianta você arrumar um advogado ali já de, 50 mil, 60 mil, 30 mil no advogado. O cara fica preso lá 6, 7, 8 meses, um ano de todo jeito. Se arrumar um de 10 mil. Oi? Então, eu falo de experiência própria.
Teve um acontecimento aí que não teve calma, saiu arrumando qualquer advogado, pô, já mandou 30k para advogado, achando que o cara ia sair em uma semana, um mês, 2 meses, pô, tá lá preso até hoje, já vai fazer quase um ano. Mas, audiência de custódia, o cara tem advogatura? Tem, automaticamente ali, se não tiver, já enquadra um aí da Defensoria Pública e vai participar da audiência. A audiência é juiz, promotor, que é o Ministério Público, e a defesa dele. Ô, Lúcio, vamos tá. Então, ó, ninguém deve ser abolido. Isso aqui agora, mais uma vez, interessante, né? Que é em relação à prisão por dívida, que ninguém pode ser preso por dívida. Prisão por dívida civil, em regra, não existe. Ou seja, você tem seu carro irregularizado. Tá tudo atrasado aí. A maioria, tô brincando, tô não. Maioria aí, né? Moto, né? Mas tudo bem. Ó, só não pode ser, vou falar daqui a pouco. Adulterado, não, senão é preso, viu? É crime. Então, você tem o carro atrasado, tudo errado, não tem prisão civil por dívida. Vai ter prisão, nós temos prisão o quê? Penal. Então, não tem prisão civil, exceto o quê? O inadimplemento de quê? Pensão alimentícia, que é o famoso PA. Lembrando e tomar cuidado naquele quesito lá do depositário infiel, né? Ele falou várias vezes. Na Constituição tem 2 prisões civil por dívida, depositário infiel e pensão alimentícia. Na CAD só tem uma prisão civil por dívida, pensão alimentícia. A força da CAD, por norma supralegal, ela deixou inaplicável na Constituição o depositário infiel. Ficou também só a prisão civil por dívida. Todo mundo está safo nisso aí, né? Beleza. E falando nessa relação de dívida de carro aí, não sei se vocês já estão ligados aí, já chegou até para a gente lá no presídio também, foi preso, ficou detido o final de semana inteiro, até arrumar um advogado, você andar com qualquer veículo com chassi adulterado, raspado, divergente do documento. Isso é crime do artigo 311 do Código Penal, é reclusão de 3 a 6 anos. Comprou um carro, comprou um veículo, olha chassi certinho, motor, não compra que é melhor. Esse sim não é uma prisão civil, é uma prisão penal, porque está no Código Penal, artigo 311. Identificação de veículo automotor divergente. Pena de 3 a 6 anos. É BO mesmo. Pode cair sem cadeira também. 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 Só de estar andando ali, já está em um BO e pode cair em outro. Como não Beleza. cai na bucha dessa, meu amigo? Oi? Como não Oi? cai na bucha dessa? Não comprar, se tiver, desfaz, dá um jeito, devolve pro dono. Não entra que é problema, tá? Não entra. Se tiver, não anda. Esse negócio de, mas eu não sabia. É obrigado a saber. Porque o veículo está contigo, que a lei especifica nesse artigo. Você pode ler. Não precisa veitar no nome nem nada. É você conduzir, vender, expor à venda, transportar, guardar veículo que tem, ele fala, identificação adulterada, raspada, suprimida, né? É lógico, tem carros antigos aí e tal, apodrece, fica estranho lá, mas aí o dono vai pro Detran e regulariza. Se carro rodando, já está considerado crime, tá? Não pode. Senhores, vamos ler agora a obrigação de atividade pessoal. Nós terminamos. Eu parei aqui. Aqui. Ninguém deve ser detido, prisão civil por dívida, sem novidade, leitura. Já vamos fazer as questões, tá? Tem várias questões aqui dos artigos que mais interessam que vocês gravarem. Mas lembra aí de novo, vou ficar na cabeça. Integridade pessoal e liberdade pessoal, vocês precisam dar uma atenção maior. Garantias judiciais. Toda pessoa tem o direito de ser ouvida com as devidas garantias, dentro do prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente. Puta que eu paro. Tô brincando. Cara, essa porra aqui, velho, toda hora. Pera aí, galera, só um minuto.